Nós Temos História. Olá, bem-vindo ao Nós Temos História, do positivismo ao trabalhismo do século XXI. No nosso 10º encontro, vamos falar a respeito do período ditatorial civil-militar de 1964 a 1985. Iremos conceituar golpe, ditadura e regime autoritário. Vamos discutir sobre os atos institucionais, sobre a doutrina de segurança nacional e a criação dos aparelhos de repressão e sobre a resistência ao regime, do AI-2 ao pós-AI-5. Discutiremos sobre a frente ampla, o movimento estudantil, o movimento sindical e a aposta na luta armada. E ao final será discutido o processo de distensão e de redemocratização, a nova república e o trabalhismo brasileiro, de 1976 a 2016. Vamos lá? Nós Temos História. Olá, minha gente, minha galera querida. É com prazer que estamos começando mais um podcast, mais um programa, abordando dessa vez o período compreendido como regime ditatorial civil-militar, que começa em 1964 e termina em 1985. Porque nós, trabalhistas, nós consideramos, em primeiro lugar, e isso é muito importante para vocês que estão acompanhando, por que nós consideramos como um golpe e não como revolução? Primeiro ponto, e isso até Geisel confirmara em uma das suas falas, de que, por exemplo, a revolução ele tem qualquer transformação de cunho social, político, econômico e que possa fazer com que as sociedades avancem. No golpe, não. No golpe é um grupo político, geralmente um diminuto grupo político, que geralmente, a partir de um processo onde eles se sentem insatisfeitos com a conjuntura vigente, eles tomam de assalto o poder e, a partir daí, eles implementam o seu projeto de poder, diferente do processo revolucionário, que implica em transformações econômicas, sociais e políticas. De forma que, como nós abordamos anteriormente, 1930 podemos afirmar que foi uma revolução. Por quê? Porque essa revolução, mesmo de cunho nacional e popular, ela teve a consecução de uma política nacional e desenvolvimentista, onde o Estado era o indutor desse desenvolvimento e que, ao mesmo tempo, cuidou da questão social com uma política de Estado, promovendo os direitos sociais, que mais tarde seriam consolidados na CLT, e promoveu uma série de transformações sociais, econômicas e políticas para o Brasil, diferente do regime ditatorial civil-militar, que nasce diante de um golpe articulado pelos setores avançados da classe média conservadora, dos setores da direita do clube militar ligados à Cruzada Democrática e também ligados aos setores empresariais que rechaçavam as teses nacional-reformistas do governo constitucional de João Goulart. Então, por isso que nós conceituamos 1964 como um golpe. Mas por que um golpe civil-militar e não militar? Porque, como nós falamos agora há pouco, a participação do golpe não só se deu com a mobilização do efetivo militar para tomar o poder e derrubar João Goulart. Houve a consecução da mobilização civil, inclusive com a marcha da família com Deus pela Liberdade, ocorrida em 19 de março de 1964, e toda a articulação civil, a própria iniciativa do senador do PSD de São Paulo, Auro de Moura Andrade, quando, mesmo em território nacional, Jango foi considerado impedido de continuar na presidência por falarem que ele não estava ocupando a presidência da República, então já se consolidava um golpe, inclusive com a anuência dos setores mais reacionários do parlamento. Então tem o caráter do apoio civil e vários setores da sociedade civil do campo conservador conestaram e apoiaram não só o golpe, como o decorrer do regime ditatorial. Então, por isso que nós consideramos regime ditatorial civil-militar, porque os próprios civis de âmbito liberal-conservadores deram sustentação ao regime ditatorial. E vale atentar, e isso eu tenho certeza que tanto o Henrique Matisse quanto o Francisco Porro vão colocar
mais à frente. Não existe um regime ditatorial absoluto onde uma minoria não tem uma sustentação social. Vale atentar que o próprio nazifascismo teve o apoio de amplos setores da sociedade, o próprio franquismo na Espanha, ou o salazarismo em Portugal, e outros exemplos. E é óbvio que, inclusive, até em momentos como vocês vão ouvir, no milagre econômico, você teve o respaldo de uma considerável parcela da sociedade. Então, quando nós dizemos golpe militar, nós isentamos os civis, como se os civis fossem as vítimas impotentes de uma ditadura efetuada e comandada pelos militares. Quando os civis tiveram uma participação não só de sustentação e de legitimação da sociedade, como até a implementação de políticas econômicas implementadas pelos presidentes militares, que se baseavam na doutrina de segurança nacional e assim sucessivamente, né? Então a gente pode colocar. Só que há um outro debate, se era um regime ditatorial exclusivo ou se era um regime autoritário. Por que essa questão? Porque, embora houvesse os requintes e a institucionalização da tortura através da implementação e da oficialização e legitimação dos órgãos de repressão, como o DOI-CODE, o CIEX, né, o CNIMAR, né, o CIE, o SNI, que era o Serviço Nacional de Informações, e a instalação de verdadeiros IPMs, de verdadeiros inquéritos policiais militares, para atuar contra os considerados subversivos ao regime que ora nascia. Entretanto, esse regime, que baseava na sua coerção contra os adversários do regime, funcionava com uma Câmara e o Senado, ou seja, o Congresso Nacional, que mal ou porcamente existia, e principalmente depois do Ato Nacional número 2, com a extinção dos partidos políticos em outubro de 1965, existia com o bipartidarismo, e o judiciário, mesmo com todas as vicissitudes, atos institucionais e atos constitucionais, também funcionava, ainda que precariamente. E havia uma rotatividade de presidentes, mesmo no regime fechado. Então, há essa discussão, esse conceito sobre se era um regime ditatorial ou se era um regime autoritário. Pois no regime ditatorial você não tem alternância de poder entre presidentes, você não tem a existência de partidos políticos, você não tem uma existência de um Congresso Nacional. Podemos dizer, via de regra no discurso político, que foi um regime ditatorial porque impôs a tortura, impôs a violência do Estado contra os adversários do regime baseados na doutrina de segurança nacional. Mas, no campo da ciência política, e verificando em relação à existência de partidos políticos e a existência de órgãos que na liberal-democracia funcionariam legitimamente, mas que funcionam precariamente no regime ditatorial, podemos dizer, de uma certa forma, que existia o regime autoritário civil-militar. Seja como for, é um debate que eu coloco de via de regra para que vocês que estão assistindo e ouvindo o nosso podcast possam estar pensando e refletindo sobre esse período, que é baseado em bastante discussões e bastantes análises carregadas de controvérsias. Então, eu vou passando a bola. Quem é que vai matar no peito? Valeu, Wendel. Obrigado, meu querido. Vamos aqui falar um pouco dos atos institucionais e da organização desse regime ditatorial dentro desse novo contexto de golpe de Estado, que retirou o João Goulart da presidência da República, e como você bem lembrou, Wendel, que ele mesmo ainda em território nacional, seu Auro Moura, então presidente do Congresso Nacional, decreta vaga à presidência da República, não o respeita, e logo depois os militares assumem com o seu primeiro presidente, com o Castelo Branco. Os militares vão criar duas linhas de ação. Eles precisavam de dar uma aparência para essa ditadura civil-militar, como você bem lembrou, com a liderança dos militares, porém com uma importante adesão da população civil, do empresariado brasileiro e até de uma boa parte da classe política, sobretudo no começo, antes de ser formada a Frente Ampla. Por quê? Porque naquele primeiro momento havia uma promessa de que os militares organizariam a casa, entre aspas, e devolveriam o poder aos civis no ano de 1966. Haveria, portanto, eleições em 66. Hoje a gente sabe que isso não passou de promessa. Mas uma parte
daqueles apoiadores civis do golpe militar acreditavam que disputariam a eleição em 1966. Então, os militares, para organizarem esse novo regime que eles inauguraram, eles agiram em duas frentes. Então, a primeira frente é a frente legal. Eles precisavam de dar um respaldo jurídico para essa ditadura. Então, eles mantiveram o Congresso funcionando, é claro, com cassações de desafetos, opositores e demais figuras que eles pensassem desejáveis, e aí eles instituíram um negócio chamado ato institucional. O que é o ato institucional? É como se o presidente da República pudesse legislar, é como se ele pudesse fazer uma lei, sem passar pelo Congresso. Então, os militares, eles legislam através de atos institucionais. Posteriormente, eles fizeram uma nova Constituição para substituir a Constituição de 1946, 47, porém, naquele primeiro momento, eles instituíram os atos institucionais. Ao longo do período em que os militares estiveram à frente da presidência da República e que eles comandaram o Brasil, foram 17 atos institucionais. Vou chamar a atenção para os 5 primeiros, que são, de fato, os que organizam a ditadura. Então, o ato institucional número 1 foi logo no dia 9 de abril de 1964, ou seja, logo depois do golpe, e já com à frente o general Humberto Castelo Branco, posteriormente Marechal Castelo Branco, ele vai aprisionar os cidadãos, ele já permite que o regime, ou seja, que a ditadura aprisione os cidadãos e implemente os IPMs, Inquéritos Policiais Militares. Então, 50 mil pessoas foram presas logo de saída, ou seja, há um grande expurgo, sobretudo no funcionalismo público. Evidentemente, esse ato institucional número 1 já é a primeira grande ação violenta do regime, que tem claramente como objetivo livrar, sobretudo, o Estado de eventuais funcionários públicos que podiam se colocar contrários ao regime. Já no ano seguinte, em 1965, há o ato institucional número 2. Então, já é um indicativo de que a ditadura caminhava cada vez mais para um regime violento, autoritário. Então, o ato institucional número 2, ele já atribui mais poderes ao presidente e faz uma coisa fundamental, ele passa a eleição presidencial para uma eleição indireta. Então, aquela promessa de que haveria uma eleição em 66 para a presidência da República, ela vai por água abaixo já no ato institucional número 2. No ato institucional número 2 já coloca, então, a eleição para presidente como uma eleição indireta, feita pelo parlamento, e abole no Brasil o pluripartidarismo. O Brasil assume um sistema bipartidário. De um lado, a Aliança Renovadora Nacional, mais conhecida como Arena, e do outro, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. A Arena foi conhecida como piada, como anedota, como o partido do sim, senhor. A tudo para os militares dizia sim, senhor, e o Movimento Democrático Brasileiro, o partido do sim, senhor, mas sem a continência. O ato institucional número 3 e o número 4, eles são de 66, passa também as eleições para o governo dos estados a serem eleições indiretas. Os prefeitos das capitais passam a ser indicados pelos governadores, ou seja, pelo controle central dos militares. Um dos políticos mais beneficiados com esse processo, que desde aquele momento inicia uma carreira, faz carreira e coloca toda a família na política institucional em nível nacional, foi o Antônio Carlos Magalhães, ele é avô do ACM Neto, atual prefeito de Salvador. O ACM avô, Antônio Carlos Magalhães, ele era um deputado estadual sem muita relevância, apesar de ser de família tradicional baiana, e ele é alçado à condição de prefeito de Salvador, e ali ele consegue estabelecer relações notórias, inclusive, são relações que são notórias pelo fato de não serem relações muito éticas, muito republicanas, e ele inicia a sua dinastia que vigora até hoje na política nacional. Então, o ato institucional número 3 e número 4, eles vão, na verdade, concentrar ainda mais os poderes, até chegar ao ato mais brutal, ao ato mais violento, que, inclusive, à época, o próprio Arthur da Costa e Silva se assustou, reza a lenda, se assustou
com o ato adicional número 5, e o então ministro Jarbas Passarinho, coronel do Exército, que até sua morte andou e frequentou os corredores do poder, foi ministro da Educação, o próprio Jarbas Passarinho teria dito, reza a lenda, me corrijam, meus queridos, se eu estiver enganado, que as favas com os escrúpulos. Então, ele literalmente mandou as favas, os seus escrúpulos, e assinou o ato institucional número 5. O ato institucional número 5, ele é brutal por quê? Ele foi assinado no dia 13 de dezembro de 68, emitido no 13 de dezembro. No mesmo dia, coincidência terrível para o aniversariante, no mesmo dia do aniversário do maior sanfoneiro da história desse país, Luiz Gonzaga, o ato adicional número 5 foi emitido no dia 13 de dezembro de 1968, sob a presidência de Arthur da Costa e Silva, que logo depois teria um grave problema de saúde e seria afastado. Esse ato, ele é muito grave porque ele, de fato, fecha o regime. O que é fechar o regime? Ele transforma, de fato, ou ele escancara, nas palavras do Hélio Gaspari, ele escancara a ditadura. Por quê? Porque ele legitima toda e qualquer prisão feita em nome do regime. Ou seja, ele suspende a necessidade de que houvesse uma mínima explicação para as prisões. Como? Ele suspende os habeas corpus. Ou seja, você poderia ser preso na sua casa sem qualquer tipo de informação que justificasse a sua prisão. Bastaria que algum militar tivesse poder para decretar a sua prisão. Então, o Acional número 5, ele escancara o regime e radicaliza, evidentemente, também a resistência ao regime. Ou seja, se há quem diga, críticos que dizem que os movimentos de esquerda organizados e os políticos e a classe política institucionalizada não resistiu, ela resistiu sim, sobretudo a partir dessa violenta interrupção. É claro que é importante a gente dizer, a história não é uma ciência exata. Então, o que a gente pode perceber é que, se em 64, um golpe civil-militar agiu contra a lei e destituiu um presidente legitimamente eleito, ainda naquele momento, para os crédulos, para aqueles reacionários que ainda tinham algum compromisso com a democracia, haveria eleição em 1966. O que nós podemos constatar, perceber de fato, é que, a partir do ato adicional número 5, mas já no ato adicional número 2 e número 3, as eleições, de fato, foram interrompidas e inicia-se, ou seja, montada, do ponto de vista legal, a ditadura militar. Do ponto de vista do controle político, se por um lado havia esse controle legal, por outro havia um controle político, e aí o Exército vai aprimorar os seus aparelhos de dominação ideológica. O professor Wendel acabou de citar o Serviço Nacional de Informação. A ele vão ser organizadas divisões de segurança e informações, também as assessorias de segurança e informação. Essas assessorias, elas eram instaladas em órgãos públicos, por exemplo, na Universidade Federal de Minas Gerais, a assessoria de segurança e informação era responsável por levantar informações de professores, estudantes e funcionários que se colocavam resistentes à ditadura. Por outro lado, os órgãos do Exército, nas 3 forças, vão ser organizados para levantar informações, mas 2 vão ter proeminência. O CIE, que é o Centro de Informações do Exército, onde, inclusive, de onde partiram ordens para repressão direta e para a tortura, e também o CENIMAR, o Centro de Informações da Marinha, e, por fim, o CISA, o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica. Isso tudo é aprimorado e ganha ainda mais importância, tamanho e violência com a fundação em São Paulo da Operação Bandeirantes, OBAN, no ano de 1969. A OBAN foi financiada por empresários paulistas e também por empresários de todo o país. A OBAN serve como modelo para a criação, em 1970, dos Centros de Operação e Defesa Interna, os COD, e os Destacamentos de Operação Interna, os DOI. Assim, os COD-DOI, ou os DOI-CODs, como ficaram conhecidos, estavam sob o comando do ministro do Exército, à época o Geisel, e eles conduziram a maior parte das operações de repressão na cidade e no campo, contra aqueles que reclamavam, que protestavam contra a instituição de uma ditadura. Então, a ditadura civil-militar, ela se organiza, tanto do ponto de vista legal, através dos atos institucionais e do controle das eleições e do Congresso Nacional, e
aparelha, cria instrumentos, institucionaliza e profissionaliza os seus órgãos de repressão. No caso dos órgãos de repressão, havia os órgãos de levantamento e organização da informação e os órgãos de repressão propriamente dita, aqueles que vão atuar no campo para prender e, no caso, para cometer o terrorismo de Estado, as atrocidades da tortura, para silenciar, capturar, minimizar, desorganizar a oposição à ditadura. Então tá contigo, meu querido Henrique Mathiesen. Vai contigo aí, que a gente vai falando desse primeiro período da ditadura civil-militar no Brasil. Salve, salve, professor Francisco, professor Wendel. Veja como que são as coisas, né? O demolidor de presidentes, Carlos Lacerda, toma o golpe que ele ajudou a financiar, que ele ajudou a propor. Por quê? Porque os militares veio com a história de combater o comunismo, a corrupção, aquela velha ladainha de sempre que usaram, inclusive, contra Getúlio Vargas, e derrubaram o Jango da presidência da República. Entretanto, não houve processo eleitoral e Carlos Lacerda se viu traído pelos golpistas que ele ajudou a colocar no poder. Aí, Carlos Lacerda foi procurar os seus velhos inimigos, né? Primeiro, ele procura Juscelino Kubitschek. Imagine a dona Sara Kubitschek quando soube que Carlos Lacerda, o Corvo, procurava o seu marido que tanto sofrera com o golpe de 64. A mesma coisa o que dona Teresa Goulart sofreu quando soube que Carlos Lacerda procurava Jango. Nascia dessa reunião desses três grandes líderes, Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart, a Frente Ampla. Mas não foi uma coisa tão fácil, não. Primeiro com o Juscelino Kubitschek, que Carlos Lacerda teve que se desculpar, teve que fazer a sua autocrítica, né? E procurando Juscelino Kubitschek, que se encontrava em Portugal, sai a primeira declaração de Lisboa. Vejam só o que queria a declaração de Lisboa. Queria eleições diretas para presidente. Ora, Lacerda combateu a eleição presidencial de Juscelino Kubitschek, como combateu a eleição presidencial de Jango. Mais atrás, combateu a eleição presidencial de Getúlio Vargas. Agora ele, um notório golpista, né, um demolidor de presidente, pede eleições diretas para presidente. Veja como o mundo dá voltas. Pede distensão do regime militar que ele ajudou a procurar. Evidentemente que foi assinado essa primeira declaração em 1966 em Lisboa. Nessa declaração de Lisboa não contava ainda com a participação do presidente João Goulart, deposto pelo regime militar, né? Existia uma certa resistência de Jango de se encontrar com Lacerda, mas Jango era um democrata, acima de tudo era um democrata. E o seu grande mal, o seu grande pecado foi amar o Brasil, foi ser herdeiro político de Getúlio Vargas. E aí Lacerda vai ao Uruguai procurar então o ex-presidente deposto João Goulart. E lá, conversa vai, conversa vem, e sai uma declaração, aí sim, da Frente Ampla, com Carlos Lacerda, com emissários do Juscelino Kubitschek e o próprio Jango, pedindo as mesmas coisas, distensão, eleição direta para presidente. Por quê? Porque o Brasil mergulhava na sua noite mais escura. Se torturava, se matava, se assassinava aqui nos porões da ditadura. Essa Frente Ampla teve apoio do Partido Comunista, de trotskistas, de vários setores da sociedade. Entretanto, não vingou a Frente Ampla. Por quê? Porque o regime militar gostou do poder e não queria abrir mão. Aí, conversa vai, conversa vem, você veja que interessante, meu amigo professor Francisco, meu amigo professor Wendel. Em menos de um ano, morrem os três grandes líderes da Frente Ampla. Primeiro morre Juscelino Kubitschek num acidente profundamente questionável, em 1976. Depois morre Jango de infarto, na Argentina, também em 1976. Há que se diga que Jango foi envenenado. Quando houve a exumação do corpo do presidente e a investigação deu laudo inconclusivo. E aí devemos a presidente Dilma Rousseff, que teve coragem, entendeu, de pôr o dedo na ferida, de investigar se de fato o presidente João Goulart foi assassinado. E em 77 morre Carlos Lacerda. Coincidentemente, em menos de um ano, os três grandes líderes da oposição brasileira, né, um
uma Madalena arrependida como Carlos Lacerda, morre em 76, JK, 76, João Goulart e 77, Lacerda. Importante dizer, professor Francisco, que Jango morre na Argentina. Nosso único presidente que morre fora do território nacional. Quer dizer, Jango é deposto e morre fora do Brasil. E é interessante que, na formação da Frente Ampla, Carlos Lacerda reconhece, de fato, João Goulart nunca foi comunista. Esse foi um erro que eu cometi. Tarde demais, o Brasil já mergulhava na sua noite mais escura. E agora eu quero passar aí para vocês, companheiros, que vai falar um pouco agora sobre o movimento sindical. Professor Wendel, como é que era o movimento sindical na resistência à ditadura militar? Passo para você, que depois eu vou falar do meu movimento estudantil, né, Wendel? Pois é, né? Vamos lá. Sobre o movimento sindical, só para você ter uma ideia, o movimento sindical, no período do governo constitucional de João Goulart, além de fomentar greves, a greve geral de 1962 fomentou o surgimento do Comando Geral dos Trabalhadores, que tinha quadros, como, por exemplo, do Estado de Minas, o nosso querido Francisco, de um dos grandes, se não o maior líder sindical, que inclusive presidiu o CGT, que era o Clodesmith Riani, né? Tinha entre os quadros Benedito Cerqueira, que se tornou deputado federal pelo PTB da Guanabara, entre outros quadros como Dante Pelacani e assim sucessivamente. Além disso, foi esse mesmo movimento sindical que fez com que o governo Jango implementasse a lei do 13º salário, que era o projeto de lei do Aron Steinbrück, mas que foi um forte instrumento de luta em relação à dignidade do trabalhador. Ao mesmo tempo, os trabalhadores lutavam pelo cumprimento dos direitos trabalhistas e pelos constantes aumentos salariais diante da inflação que, ora, ficava erodindo os salários. Então, você tinha um movimento sindical bastante combativo. Ora, bolas, quando você tem o golpe civil-militar em 1964 e a implementação dos atos nacionais a partir do ato nacional número 1, que já caçava parlamentares, já caçava quadros militares nacionalistas, que já caçava intelectuais, também iria para cima investir muito pesado contra o movimento sindical. O que é que começou a fazer? Medidas para impedir e dificultar a eleição de novas lideranças sindicais e, ao mesmo tempo, perseguir as lideranças sindicais combativas, punindo diretamente com o ato nacional número 1 e fazendo que eles respondessem bastantes inquéritos policiais militares, as famosas IPMs. Mas, ainda assim, mesmo tentando sufocar o movimento sindical, fechando não só as centrais sindicais, mas atingindo confederações, sindicatos e assim sucessivamente, eis que ainda há uma espécie de sobrevida, porque, por exemplo, muitos que saíam do movimento estudantil aproveitavam para fazer o seu trabalho político no movimento sindical. Leia-se, por exemplo, a Ação Popular, que era a esquerda cristã e que pouco a pouco se converte para o maoísmo. Dentro desse processo, ela começa a se inserir no movimento sindical. Inclusive, você vale se atentar que havia, no pré-64, a existência da Juventude Operária Católica, a famosa JOC, uma vez que elas atuavam no movimento operário. E diante da proscrição e da clandestinidade aguda que passava o próprio Partido Comunista, o PCB, e o PCdoB naquele momento ainda era diminuto, já recém-fundado em 1962, então restava essa esquerda católica que estava presente no movimento estudantil através da AP, já desde a antiga JUC, o Juventude Universitária Católica, de 1956 em diante, e transformada em AP, seria ela que teria a inserção gradual para fazer a tarefa política no movimento sindical, que já estava sendo motivo de algo dos setores ditatoriais para sufocar as principais lideranças. Diante daquele período onde você teve um retrocesso no movimento sindical, ali 64, 65, 66, quando você chega no ano de 1968, você tem a implosão de duas greves. A greve em Osasco e a greve de Contagem, em Minas. E por conta desse fulcro, essas greves começaram a ter uma ampla participação da sociedade solidária aos trabalhadores, mas ainda assim o regime ditatorial atuou sem dó e sem pena e sufocou um pouco que existia do movimento sindical brasileiro, né? Se a gente tinha os poucos que resistiram no pós-64 e aqueles que adentraram no movimento sindical, com a existência das greves de Osasco e de Contagem,
e depois da tentativa de resistência, quando o regime ditatorial sufoca, com o ato institucional número 5, não há mais condições legais para que o movimento sindical pudesse atuar de forma efetiva. Os poucos quadros ativistas do movimento sindical se enveredam na luta armada, inclusive até o Marcelo Ridente, na obra O Fantasma da Revolução Brasileira, ele coloca um percentual de quadros do movimento sindical que enveredam pela luta armada, pela aposta da esquerda armada. E aí, até se criar uma nova geração de lideranças, muitas delas apostando no neossindicalismo, que é algo que vamos abordar depois, sobraria aqui o famoso movimento estudantil, daquela musiquinha, o movimento estudantil, lá, e o Martí se completa com a abordagem sobre o papel do movimento estudantil no regime ditatorial pós-64, desde a tentativa de supressão com a lei de Suplicy de Lacerda, o que foi um verdadeiro fiasco, tentando eliminar a Unia Ubis, mas sem conseguir qualquer isso. Com a palavra, o Henrique Mathiesen. Solitário vagalume, de gosto e ciúme, quando o coração resume, se une, se une, se une. Viva a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, entidade que eu tenho a honra de ter sido vice-presidente nacional. De fato, o movimento estudantil nunca faltou ao Brasil, desde a proclamação da República, né, até os dias atuais, com críticas que se deve se fazer ao movimento estudantil, mas os estudantes sempre tiveram na vanguarda do Brasil. A UNE, criada no dia 22 de dezembro de 1938, podemos dizer que o regime militar foi um regime anti-estudante. Há de se lembrar que um dos primeiros atos, né, do regime militar foi depredar e incendiar o prédio da UNE no aterro do Flamengo. Né? Então, como também temos que lembrar, a participação da UNE nas campanhas da reforma de base. Né? De fato, o movimento, o golpe militar foi um movimento anti-estudantil. Mas há de se ressaltar, por exemplo, um ano singular, não só no Brasil, por causa do movimento estudantil, mas do mundo inteiro, que foi o ano de 1968. Wendel Pinheiro, você sabe o que aconteceu em 1968, o ano que não terminou? Por que o ano não terminou em 1968? O ano de 1968, é como Costinha falava, o nosso humorista, é explosão para todo lado, é peito para todo lado. Foi a insurreição em Paris, liderada pelos estudantes. Muito bem, professor Wendel. E você, professor Francisco, gosta do Woodstock 1968, grande festival do rock americano? O Woodstock é quase que uma consequência de 68. Aliás, é uma consequência. Os próprios organizadores de Woodstock dizem com todas as letras que eles não imaginavam. A história de Woodstock é muito engraçada porque ela é muito tipicamente americana e muito tipicamente liberal. Enquanto em 68, em Paris, os estudantes eles queriam uma revolução junto com os operários, havia, claro, nos Estados Unidos essa coisa do movimento pelos direitos civis, ligado à luta negra, mas, sobretudo, ligado à liberdade sexual, ao rompimento com um comportamento cristão reacionário, branco, americano. E o caso de Woodstock, a anedota é engraçada porque quando você pega o caso, quando a história é contada pelos caras que fizeram, né? Eles estão vivos ainda, um dos caras está vivo, ele achou um sujeito num classificado dizendo que tinha $1 milhão para investir e procurava uma ideia. E esse cara virou e falou, eu tenho uma ideia, vou fazer um festival de rock and roll numa fazenda nos Estados Unidos. E a coisa saiu do controle, milhares de hips e maluquetes norte-americanos, vítimas e fazedores de 68 e 69, para lá foram ver Jimi Hendrix, Tomás Licérgico e declarar faça amor, não faça guerra e liberar os costumes. Aqui no Brasil, 68, teve as marchas dos estudantes. No mundo inteiro, 68, eu diria que alguma coisa sequer semelhante a 68 foi 2011, 12 e 13 no mundo. Alguma coisa, foi um momento que chacoalhou o mundo com a juventude na rua. Muito bem, e fora também a questão de 1968 também, na Tchecoslováquia, onde os jovens também começaram a também questionar sobre até que ponto haveria o controle da visão soviética, né, nos países da cortina de ferro. E esse rescaldo muito bem colocado pelo Francisco, que o ano 1968, até na visão astrológica, era um ano de reviravolta, né?
de implosão do processo. E qual não é? A implosão de 68 espirra até 69, porque, para quem se lembra da questão comportamental, em 1969 foi a revolta de Stonewall, no subúrbio de Nova York, onde você tem a primeira revolta emancipadora da comunidade LGBTI. E é a partir de 68, 69 que você tem vários tipos de mobilização, desde as mais politizadas no aspecto social, como Paris, como as de fundo comportamental, como bem colocado Francisco em Woodstock, e também, no caso, Nova York, para a comunidade no âmbito da diversidade. Muito bem, muito bem. Além disso, nós temos os protestos contra a Guerra do Vietnã, em 1968, que balançou os Estados Unidos. Eu diria, professor Wendel, professor Francisco, que 68 é um ano singular. Embora o movimento de 68 em Paris tenha balançado as estruturas do mundo, logo depois os franceses reelegem de Gaulle, um grande conservador. Na verdade, se você pegar, por exemplo, o que ocorreu em Paris, que é o caso mais simbólico de 1968, foi uma revolução de comportamento. Muito mais do que político, foi uma revolução de comportamento. Assim como o Woodstock, né, o novo padrão de comportamento, diferente, por exemplo, da Tchecoslováquia, Praga, quando os tanques avançam, que era uma contestação contra o regime das uniões socialistas soviéticas, é um protesto contra o regime soviético. Mas aqui em terra tupiniquim, o bicho pegou em 1968. E pegou em feio. Primeiro, não dá para dizer de 1968 sem saudar Edson Luiz, que era um estudante comum, não era líder estudantil, nada, que foi morto brutalmente no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. A partir daquele assassinato, os estudantes invadiram teatros, cinemas, no seguinte dizer: poderia ter sido seu filho. Poderia ter sido seu filho. E, de fato, poderia ser o filho de qualquer um que tomou um tiro no peito e morreu pela repressão da ditadura militar. O ensejo da morte de Edson Luiz concluiu com a passeata dos 100 mil, o primeiro grande movimento de massa contra a ditadura militar. Qual é a consequência da morte de Edson Luiz e da passeata dos 100 mil? A decretação do AI-5, o ato institucional mais pesado do regime militar. Portanto, 68 é um ano que marca um divisor de água, inclusive na ditadura no Brasil, porque a partir de 1968 o regime se fecha. O regime se fecha e aí não tem mais habeas corpus, não tem mais nada. Porque o problema, professor Wendel, o problema, professor Francisco, não é o general de dentro do palácio assinar e decretar ato institucional. O problema é que não segura o guarda da esquina. E o guarda da esquina mata. E o guarda da esquina assassina. É óbvio que os escalões, né, maiores do regime militar também mandava torturar, também mandava matar. Portanto, 68 é um ano que marca o movimento estudantil, o movimento juvenil do mundo inteiro. Como diz o livro do Zanir Ventura, 68, o ano que não terminou. Mas a ditadura militar provocou outro fenômeno no Brasil, que é a luta armada. É a luta armada. Aqueles setores que não foram para o exílio e que não foram para o MDB se viram obrigados a irem para a clandestinidade e para a luta armada. Dezenas de siglas surgiram na luta armada do Brasil. VPR, Valpalmar, né, a ALN, entre outros. Dois grandes líderes da luta armada no Brasil, ao qual eu faço referência aqui, Carlos Lamarca e Carlos Marighella, dois grandes líderes da luta armada no Brasil. E o que fazia a luta armada? Combatia o regime militar e muitas das vezes salvava os companheiros presos através de sequestros de embaixadores e cônsules. Quantos companheiros tiveram a vida salva, que saíram da cadeira do dragão, do pau de arara, direto para o exílio, através da troca de embaixadores e cônsules por presos políticos? Evidentemente, conversando com muitas pessoas que participaram da luta armada, eles fazem críticas, autocríticas, mas uma coisa é fato: a luta armada no Brasil livrou muitos companheiros da morte certa por causa da tortura. Esse era o regime militar no Brasil. Esse era o regime que as senhoras da Igreja Católica, na Marcha da Família com Deus, proporcionaram no Brasil. Assassinato de milhares de jovens, perseguição e tortura. Mas, entretanto, o Brasil
seguiu caminhando. E aqui eu passo para você, professor Francisco, para falar um pouco da distensão política no Brasil, né, depois desse período nefasto que é a luta armada no Brasil e o ano de 1968, quando o regime se fecha de verdade. Mas aí vem a distensão. Professor Francisco, é com você, fechando esse nosso papo de hoje sobre a distensão política no Brasil. A abertura, né, a chamada abertura, a retomada da democracia no Brasil, ela é lenta, como fizeram os militares que estavam dispostos a refazer a democracia. Primeiro é importante dizer, dentro do próprio regime militar não havia um acordo. Havia uma ala de militares que queria retornar a um regime democrático, e havia uma ala de militares que não queria, que queria manter a ditadura. Essa ala que queria manter a ditadura é conhecida como linha dura. É tributário dessa ala, conhecida como linha dura, o atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o senhor General Heleno Augusto, que vai se tornar marechal também, porque houve uma grande farra no atual governo brasileiro. Eles restituíram um cargo que já não existia mais no Exército, o posto de marechal. E o atual presidente da República, um militar reformado às pressas, por indisciplina, ele resgata uma série de militares que ainda estão na ativa ou recém-reformados, que eram ligados a essa linha dura, que tinha como seu principal representante o então general Silvio Frota, que se alguém quiser agora procurar na rede social, nos navegadores, vai achar uma série de vídeos onde o Silvio Frota mostra toda a sua truculência e aonde fica muito claro por que ele era um tributário da ditadura. Ele não gostava de democracia. Nem ele, nem esses que hoje ocupam cargos no Poder Executivo e que são tributários da linha dura. Porém, a ala militar que vence é a ala que estava a favor de uma reabertura democrática. Essa reabertura democrática começa a ser discutida depois do governo do general Médici. O general Médici, que governa de 69 até 1974, e tem esse período conhecido como anos de chumbo, um período muito violento, mais violento período da ditadura militar brasileira, da tortura. Então, o general Geisel, seu sucessor, começa a fazer a abertura. Vejam, essa abertura, ela acontece depois do fim do milagre brasileiro, ou seja, aquele crescimento econômico espantoso que o Brasil teve 2 anos no início da década de 70, feito à custa do arroxo salarial dos trabalhadores, foi interrompido pela formação da OPEP, da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, o que fez com que a economia mundial sofresse o choque do petróleo e que a recessão fosse instalada. E, evidentemente, o regime militar, ele nega essa recessão, como ele controlava os órgãos de imprensa através da censura, para a população geral, a população brasileira, estava tudo às mil maravilhas. O próprio general Médici dizia que ele adorava ligar a televisão de noite e ouvir o Cid Moreira, que era o apresentador do Jornal Nacional. Cid Moreira, que ficou conhecido como a voz da ditadura. Médici dizia que o mundo pegava fogo, mas quando ele ligava na Rede Globo para ouvir o Jornal Nacional, estava tudo bem no Brasil. O que, evidentemente, não pode ser sustentado por muito tempo. Então, a crise do petróleo, o choque do petróleo, coloca a nossa economia em xeque. Os militares não conseguiram segurar um processo que vai descambar para a hiperinflação na década de 1980. Cada vez mais, os crimes da ditadura militar e os seus torturadores vão ser mal vistos pela população, e isso tem como estupim a morte do jornalista Herzog e uma grosseira falsificação do seu assassinato. Ele foi assassinado nos porões da ditadura, os militares alegaram que ele tinha cometido suicídio, assim como o Fiel Filho, também um operário, um líder dos trabalhadores que foi assassinado nos porões, mas que também não havia já em 75, nos anos de 1975, 76, como esconder, tanto como houve anteriormente. A população já não estava mais em grande número concordando com a tortura e com a prática dos militares. Havia um crescimento pela vontade de votar, de retomar as rédeas dos controles eleitorais dos poderes executivos do Brasil. A luta armada já tinha sido violentamente extirpada pelo regime militar. Luta armada, que é importante dizer, só se organiza depois do golpe.
Não havia luta armada no Brasil antes do golpe civil-militar. A luta armada só existe de fato no Brasil, sobretudo depois do ato institucional número 5, do assassinato do Edson Luiz, enfim, do recrudescimento da ditadura, é que aí algumas forças de esquerda, aí já foram citados o Marighella com a Aliança Libertadora Nacional, a gente pode citar o Lamarca com a VPR, eu vou também citar um movimento importante aqui de Minas Gerais chamado Colina Comando de Libertação Nacional, de onde saiu um sujeito que é importantíssimo se lembrar do Bacuri, um valoroso companheiro, tá, que foi companheiro da Dilma também, Dilma ela proveniente aqui do movimento estudantil aqui de Minas, que foi nossa presidenta, também destituída por um golpe, mas um golpe parlamentar. Então, voltando à abertura. Essa abertura, ela é, na verdade, uma panela de pressão que, para não explodir, ela é avisada de que ela vai ser aberta. E aí há uma negociação entre os militares e as forças democráticas. E os militares, de um lado, os militares da linha dura, que queriam manter o regime, no meio, esses militares que queriam devolver à população civil o poder no Brasil, e do outro lado, as pessoas queriam maior velocidade, por exemplo, pela volta daqueles que estavam exilados, e a gente, evidentemente, vai citar Leonel Brizola, exilado, e o próprio Jango, que foi exilado e morreu no exílio, havia muitos brasileiros importantes e brasileiras exilados, com medo, inclusive, de nunca mais voltar à sua terra. Betinho, Chico Buarque, Caetano, enfim, uma série de valorosos e valorosas brasileiros que estavam exilados longe do país. Então, essa solução de abertura é negociada, vence a tese do Geisel, a abertura seria lenta e gradual, e para que houvesse essa abertura e um acordo para que não houvesse ressentimentos ou caça às bruxas, haveria uma anistia ampla, geral e restrita, o que significava anistiar tanto os exilados, aqueles que eram condenados aqui pelo regime militar, como também os torturadores. O que fez com que o Brasil até hoje não tenha passado a limpo a sua história, ao contrário do que fizeram a Argentina e Chile, entre outros países latino-americanos, e a gente ainda tenha torturadores vivos ou nomes de ruas batizados com as alcunhas desses torturadores. Bom, houve um momento que a linha dura ela ameaça muito a democracia, que culmina nos pacotes de abril de 1977, uma ameaça de fechamento do Congresso, entra em ação naquele momento, não só Tancredo Neves, mas um político brasileiro institucional, conservador, cristão, mas que foi importante nesse momento, chamado Marco Maciel, que consegue negociar com os militares e reabrir o Congresso Nacional. E dentro da política institucional, a nossa reabertura ela foi institucional, ela não veio através de um movimento armado, mas de pressão popular, mas ela foi institucional. Há um grande movimento popular para a aprovação de uma emenda que previa o retorno das eleições presidenciais já para o ano de 1985. Essa emenda recebe o nome do deputado do Mato Grosso, que a propõe, chamado Dante de Oliveira, ele proveniente, a princípio, do MDB, depois ele vai ser filiado ao Partido dos Trabalhadores, e ele chegou a ser até governador do Mato Grosso. O senhor Dante de Oliveira, então, a emenda Dante de Oliveira, que promovia, ou que prometia a volta das eleições diretas. E essa emenda, e a sua tramitação no Congresso Nacional, causou, ou surfou numa grande campanha nacional que foi batizada com o nome de Diretas Já. O bordão era: eu quero votar para presidente. E essa campanha, ela uniu políticos, homens e mulheres do país inteiro em grandes movimentações públicas que não aconteciam desde 1964, que foram interrompidas pela ditadura. Naquele momento, existiam pessoas de 40 anos no Brasil que nunca tinham votado. E há uma grande comoção nacional, comícios muito famosos que envolveram várias personalidades do mundo das artes, do futebol, o Dr. Sócrates, Chico Buarque, Fafá de Belém, que cantava o hino nacional emocionada e emocionava multidões em Belo Horizonte, São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e Ulisses Guimarães, o doutor Diretas e tantos outros políticos no Brasil inteiro, e artistas e personalidades. A democracia corintiana com o Casa Grande lá no Corinthians e o doutor Sócrates, ou seja, uma série de personalidades. Essa emenda, porém, ela é vencida no Congresso Nacional e mantém-se uma eleição indireta para a presidência. Os militares lançam um candidato que é nosso conhecido, sobretudo de você, senhor Henrique, aí de São Paulo, senhor Paulo Maluf,
o senhor Paulo Maluf é o candidato dos militares, do outro lado, candidato do MDB, já PMDB, porque o pluripartidarismo volta para o Brasil, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, se torna PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, lança Tancredo Neves. Tancredo Neves articula com uma ala de descontentes da Arena, que forma o extinto PFL, depois Democratas, o que hoje é Democratas. O PFL, então, na figura do Sarney, compõe chapa com o Tancredo Neves e, portanto, o Tancredo vence a eleição no colégio eleitoral, ou seja, no Congresso Nacional. O Brasil em comoção, retomamos e reinaugurávamos a democracia, mesmo sendo uma eleição indireta, porém, Tancredo só assina um ato enquanto presidente do Brasil, que é a nomeação do nosso ministro das Relações Exteriores. Por quê? Porque ele contrai uma diverticulite e ele morre de complicações da cirurgia para a cura da diverticulite, e anuncia sua morte o seu então secretário particular, aos 28 anos, senhor Aécio Neves, que viria a ser governador do meu estado e um candidato à presidência, que a gente pode dizer é um dos primeiros a questionar o resultado eleitoral na nossa nova república. Então, a nossa reabertura, ou a abertura democrática, a retomada, ou a redemocratização, se dá de forma negociada, se dá de forma não tão rápida como os democratas queriam, ela é institucional, e a gente, mesmo em 85, vencendo a eleição Tancredo Neves e assumindo o vice-presidente José Sarney, o Brasil só vai ter eleições diretas para presidente novamente em 1989. Ou seja, o Brasil, a última vez que o Brasil tinha votado para presidente era em 1960. Nós ficamos 29 anos sem ter uma eleição direta para presidente da República. Então é por isso que muitas pessoas dizem que a ditadura militar durou 21 anos, de 64 a 85. Eu arrisco afirmar, humildemente, como historiador aqui de Minas Gerais, que ainda que do ponto de vista formal tenha durado 21 anos, durou mais, durou 25 anos até a gente conseguir votar para presidente de novo. Nós temos história. Esse podcast é uma produção de Partido Democrático Trabalhista, Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, Universidade Aberta Leonel Brizola e Centro de Memória Trabalhista, com o apoio do PDT de Minas Gerais. Fique ligado! Para mais informações, cursos e notícias, acesse e se inscreva no site da Universidade Aberta Leonel Brizola, www.ulb.org.br. Acesse também o canal do